Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. Hoje a gente vai falar sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, a nossa segunda história que a gente está contando sobre as Crônicas de Nárnia aqui no canal. Antes da gente conversar propriamente sobre eles, eu queria que você clicasse aí no botão de curtir, se inscrevesse no canal, comentasse aqui se você já viu os filmes, se você já leu todos os livros das Crônicas de Nárnia, compartilha com seus amigos, isso vai ser muito, muito, muito importante para mim. Então, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente tem um grupo de irmãos chamado Lúcia, Pedro, Susana e Edmundo. E eles são enviados para a casa desse professor Dígore, que já é um professor velho, por causa da guerra. E numa brincadeira de pique-esconde entre eles, a Lúcia vai se esconder dentro desse guarda-roupa e acaba, por acaso, entrando em Nárnia. Ela entra em Nárnia, conhece um fauno chamado Tunos e faz amizade com ele, vai na casa dele, toma um chá e volta. E quando ela volta e começa a contar dessa história, dessa terra maravilhosa para eles, nenhum dos irmãos acredita. Então, na segunda vez que ela entra, o Edmundo acaba seguindo ela. Então, na segunda vez que eles entram em Nárnia, a Lúcia vai visitar o seu amigo, o Senhor Tunos. Esse Senhor Tunos, o fauno, é quem acaba explicando para Lúcia como funciona Nárnia, como funcionam as coisas, e explica, na verdade, a primeira ideia do Senhor Tunos era entregar a Lúcia para a Feiticeira Branca, porque havia uma profecia de que 4 filhos de Adão libertariam Nárnia da escravidão da Feiticeira Branca, que já durava muitos anos em Nárnia. Então, não tinha Natal, tinha uma neve que durava eternamente, alguns sinais de que a Feiticeira Branca dominava aquele lugar. Então, na segunda vez que a Lúcia entra, o Edmundo acaba seguindo ela, a Lúcia vai visitar o Senhor Tunos e o Edmundo acaba se encontrando com a Feiticeira Branca. A feiticeira acaba oferecendo um manjar turco e ele acaba enfeitiçado com esse manjar. E ele acaba contando que ele tem uma irmã e a sua irmã já visitou Nárnia e a sua irmã fez amizade com um fauno chamado Tunos. Então, quando eles saem de Nárnia pela segunda vez, a Lúcia vai e fala com os irmãos que ela teve novamente naquela terra maravilhosa e que o Edmundo também tinha ido. E o Edmundo diz que é mentira dela e que ela está imaginando coisa e acaba caçoando da irmã, o que a deixa muito chateada e deixa os irmãos mais velhos preocupados, né? Porque essa menina está ficando meio lelé da cuca. Então, na terceira vez que eles entram em Nárnia, acaba que os 4 irmãos acabam entrando juntos. E o Pedro percebe que o Edmundo já tinha, sim,
entrado em Nárnia, que ele tinha mentido para os irmãos lá anteriormente, quando ele estava caçoando da Lúcia e tal. Então eles têm uma briga ali, na versão em inglês. O Pedro é muito duro até com o Edmundo e eles acabam ficando brigados. Então a Lúcia conduz os irmãos até a casa do Fauno, Senhor Turnus, e quando eles chegam lá, eles descobrem que esse Fauno foi sequestrado pela Feiticeira Branca e percebem que Edmundo sumiu. Então o Edmundo sumiu porque ele foi se encontrar com a Feiticeira Branca, porque ele estava muito chateado com os irmãos, tinha brigado com o Pedro, e também porque ela tinha prometido que ele seria príncipe, tinha dado um manjar do qual ele nunca se esqueceu, e ele foi se encontrar com a Feiticeira Branca. Então quando ele chega lá, se encontra com a Feiticeira Branca e ela percebe que ele está sozinho e não levou os irmãos, ela fica furiosa com ele e manda prendê-lo. E manda a sua polícia ir atrás dos irmãos. Ali ele começa a perceber que a Feiticeira Branca não era bem quem ele imaginava. Por outro lado, os irmãos resolveram ir até o acampamento de Aslan pedir ajuda. Então, nesse meio tempo, eles encontram o Papai Noel, ganham presentes do Papai Noel e percebem que a neve começou a derreter. Então, o fato de ter o Papai Noel ali, essa marca do Natal, e de a neve começar a derreter, é um sinal de que o domínio de Jades sobre Nárnia estava acabando. Nesse meio tempo, a Feiticeira Branca resolve ela mesma ir atrás dos irmãos. Ela manda chamar o Edmundo, coloca o Edmundo na carruagem e vão atrás dos outros irmãos. E no caminho, ela encontra algumas pessoas fazendo um banquete com alguns presentes que o Papai Noel tinha dado para essas pessoas. E ela fica muito revoltada com essas pessoas e acaba transformando as pessoas e as criaturas em estátua de pedra. Aí que realmente o Edmundo fica muito amedrontado e resolve se arrepender daquilo que ele tinha feito, né? Então quando Edmundo acaba se arrependendo ali do que ele tinha feito, a feiticeira percebe que a neve está deixando ela mais lenta e que ela não vai conseguir chegar ao acampamento antes dos irmãos. Então ela resolve matar o Edmundo no meio do caminho, porque se a profecia dizia que 4 irmãos é que tomariam o poder, matando um ela acabaria com a profecia, né? Nesse meio tempo, criaturas enviadas por Aslan conseguem resgatar o Edmundo e levá-lo para o acampamento. Então a gente chega na cena mais clássica, mais famosa das Crônicas de Nárnia, que é quando a feiticeira reclama o direito do Edmundo. Dentro das leis dizia que um traidor pertencia à Feiticeira Branca e ela tinha o direito de matá-lo se ela quisesse. Então o que acontece é que ela, como o Edmundo foi resgatado por Aslan, ela vai reclamar o direito sobre ele. E então Aslan decide se entregar, se sacrificar no lugar do Edmundo. Então a feiticeira aceita essa troca pelo Aslan e acaba sacrificando o Aslan ali naquela pedra, né? Só que havia uma outra profecia que a feiticeira não conhecia, que era de que se sangue inocente fosse sacrificado naquela pedra, a criatura que fosse sacrificada ali ressuscitaria. Então o Aslan morre, acaba ressuscitando também, e junto com a Lúcia eles acabam dando vida de novo, né, a todos aquelas pessoas que a feiticeira tinha transformado em estátua de pedra, e o Aslan ajuda ali na batalha para que os irmãos vencessem a Feiticeira Branca, derrotassem a Feiticeira Branca, e finalmente o Aslan é o Aslan quem finalmente derrota a Feiticeira Branca. Esses irmãos então são coroados reis e rainhas de Nárnia e eles governam por um período de 15 anos que foi conhecido como a Era de Ouro de Nárnia. E um tempo depois, aquele fauno, o Senhor Turnus, informou as crianças de que o veado branco, que era uma lenda muito famosa em Nárnia, havia aparecido por aquela região. Então, eles acabam indo caçar
esse veado branco e chegam de novo ao ermo do Lampião. E quando eles chegam ao ermo do Lampião, ali próximo, eles acabam entrando no guarda-roupa e voltando para Londres novamente. E aqui a gente tem um plano de salvação explicado pelo C.S. Lewis para crianças em As Crônicas de Nárnia, que é o leão, que é Aslan, representa Jesus Cristo. A morte e ressurreição dele representam esse plano de salvação. Então, o leão se entrega no lugar de outra pessoa para que essa pessoa possa viver uma vida que não merecia, né, digamos assim. Então essa é a história de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que, como eu expliquei antes, é a história da redenção, né, se for comparar o livro com o cristianismo, e é, para mim, a história mais bonita das Crônicas de Nárnia, assim, é a que mais me toca, a que mais me tocou lendo também. Quando eu li o livro, eu já conhecia a história, por causa do filme também, mas quando eu li, eu fiquei bem impactado, assim, foi bem legal a experiência de ler. Então, na próxima semana, eu vou falar sobre o Apocalipse de Nárnia, sobre o último livro, que é A Última Batalha. Então, por hoje é só a nossa conversa sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, sobre o plano de salvação explicado por C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia. A gente se vê na semana que vem. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo com seus amigos, porque isso vai me ajudar muito. Até a próxima.